Bom, Maria Laura, a nossa atividade de hoje vai falar sobre as atividades humanas e a dinâmica climática, tá ok? É, Vocês já perceberam como o clima tem mudado ao longo dos anos? Estamos, assim, de certa forma, convivendo com alguns picos, né, de temperatura nunca vistos, assim, antes. O aumento do nível do mar, períodos de secas e chuvas intensas, né? E alguns fenômenos naturais extremos, né? Que ocorrem com um reflexo, assim, de algumas mudanças climáticas. Para entender, né? Para que a gente entenda, assim, melhor o que está acontecendo, é preciso, né? Que a gente faça uma análise, né? E uma compreensão, né? Sobre a dinâmica climática. Ou seja, como ocorre, né, esse movimento no nosso planeta, né? É necessário que a gente tenha um entendimento, né? Para falar desse assunto, também, assim, de certa forma, é muito importante estudarmos, né, os fenômenos da natureza, tá ok? Como o tempo atmosférico, certo? O clima também. Primeiramente, nós temos que entender, né, e também compreender sobre o tempo e clima, né? Que são elementos, né, que se completam, né? Que se complementam. Porém, têm significados diferentes, tá ok? A diferença entre clima e tempo, por exemplo. O tempo, muitas das vezes, é o estado momentâneo, ou seja, é um estado de momento, tá ok? Das condições atmosféricas, tá ok? Ou meteorológicas, de um dado lugar, por exemplo, em um determinado momento, né? E está sujeito a algumas variações. Estas são características de tempo, tá ok? Quando alguém pergunta, por exemplo, como está o tempo hoje, né? Pretende saber se está frio ou se está quente, se está um ambiente assim seco ou úmido, né? Chuvoso ou ensolarado, tá ok? O tempo é, portanto, uma condição, né, atual da atmosfera, que pode mudar, né, de um instante a outro, tá ok? Ok. Nós temos aqui uma imagem que ela ilustra com relação ao tempo chuvoso na cidade de Goiânia. Não sei se você está conseguindo visualizar, tá vendo? Essa primeira imagem aqui, ela está assim ilustrando sobre um tempo chuvoso da cidade de Goiânia. Com relação ao clima, o que seria o clima aí? É uma condição duradoura, né? Ou seja, que dura, né, do ambiente à atmosfera, e que equivale aí ao conjunto dos tipos de tempos, né, mais comuns em um determinado lugar, tá ok? Ao longo de um período aí de aproximadamente 30 anos. Então, já tem até um período aí, uma característica, né, de um período bem mais prolongado aí, cerca de 30 anos aí, para se ter uma alteração. E representa também, portanto, um padrão, né, geral, né, que envolve geral, das condições meteorológicas aí, né? Ou seja, variações anuais de temperatura, de umidade, da pressão atmosférica, tá ok? De ventos, por exemplo, que se alteram aí de acordo com as estações do ano, as estações do ano, né? Tem primavera, verão, outono e inverno, né? As estações do ano. O clima, muitas das vezes, ele é influenciado por elementos e fatores climáticos, que fazem com que a atmosfera tenha algumas características, né, distintas, né, dependendo da localização no nosso mundo, né, nosso planeta. E aí, por esse motivo, há vários tipos de climas, né? A gente, nas aulas anteriores, né, estudamos sobre os diversos tipos de clima, tá ok?
Vou tentar fazer aqui uma reprodução de uma videoaula, né, sobre essa dinâmica climática, até para que fique um pouco mais, né, claro, de uma maneira mais simples, né, para que o aluno ele consiga também absorver algumas informações através dessa videoaula. Ver se eu consigo aqui fazer a reprodução.
Sim, há muito tempo. Uhum. Ah, o que tem? É, Ana Laura, você está conseguindo escutar? Maria Laura? Não. Não, não dá para escutar nada. Não está saindo o som do vídeo? Não. Nadinha. Certo. Estão conseguindo escutar agora? Não. Não. Não estão conseguindo escutar o som do vídeo? Não, professor, não tá saindo. Está saindo só a imagem do pessoal falando? Sim, só a imagem. Uhum. Desliguei. Pessoal, eu vou tentar fazer mais um compartilhamento aqui para ver se a gente consegue reproduzir o vídeo. Ok. Tá bom.
Seja bem-vindo ao canal Brasil Escola para mais um encontro aqui hoje, Geografia. Eu sou o Bruno com você e hoje vamos explorar uma temática muito bacana para suas provas, que é... Conseguiram ouvir agora? Sim. Ah, sim. Ok. zonas climáticas dentro do entendimento dos climas, beleza? Bom, já tivemos outros encontros que nós trabalhamos o tema atmosfera, tempo atmosférico, bem como o clima, que é esse comportamento regular, né, em uma determinada região. Então vamos embora. Quando a gente avalia o clima de uma região, esse comportamento regular, isso depende de uma série de elementos do clima, como temperatura, como umidade, como as massas de ar, e também de alguns fatores climáticos, que nós vamos entender alguns deles ao longo dos nossos próximos encontros. Hoje vamos trabalhar um muito importante fator climático chamado de latitude. Bom, mas o fator climático é a latitude? Sim. A partir do fator climático latitude, nós vamos ter a delimitação das zonas climáticas. Então, vamos trabalhar o seguinte, ó. O fator, então, vamos destacar aqui como as latitudes. Você vai se lembrar que latitudes são posições que nós marcamos na Terra com linhas imaginárias, que são os paralelos, a partir de uma linha referencial que é o Equador, até 90 graus norte e até 90 graus sul. A partir, então, dessas latitudes, nós teremos, vou destacar para você aqui, as chamadas zonas climáticas do planeta Terra. Beleza? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Acompanha comigo. Bom, vou desenhar para você aqui então um globinho. Vou fazer um globo terrestre aqui, tentar fazer o mais belo possível. Dá para entender que é um globinho terrestre. Arrumar aqui para você. Bom, eu vou destacar aqui algumas linhas importantes. Vai entender por que eu vou destacá-las. Vou pôr aqui então no centro a linha do Equador, posição então 0 grau. Vou demarcar também mais duas linhas para você. Aqui em laranjada eu vou pôr as linhas do Trópico de Câncer ao norte e aqui ao sul o Trópico de Capricórnio. Nós marcamos então 23 graus norte e 23 graus sul. As outras duas linhas importantes para nós marcarmos nas latitudes as posições de zonas climáticas são duas, né? Então nós temos aqui o Círculo Polar Ártico, ao norte, 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico, 66 graus sul. Muito bem, vamos imaginar então que nós destacamos aqui o Sol, né? Então vou pôr o Sol numa posição aqui mais central, vou pôr aqui uma carinha de felicidade para você, com seus raios perpendiculares aqui na zona do Equador. Vamos lembrar que o Sol, né, que está lá posicionado no centro do Sistema Solar, e que a Terra está girando, se movimentando uma trajetória ao redor do Sol, temos um movimento de translação. Esse famoso movimento de translação faz com que o Sol, aparentemente, tenha um movimento na Terra, com os raios mais potentes, com os raios mais incisivos perpendicularmente. Vamos lembrar, então, também, que esses raios solares, eles percorrem a trajetória passando aqui perpendicularmente, incidindo perpendicularmente na linha do Equador, um fenômeno que nós conhecemos por equinócios, e em alguns momentos ele posiciona aqui na linha do Trópico de Câncer ou aqui na linha do Trópico de Capricórnio. Esses eventos astronômicos em que o Sol está posicionado sobre as duas linhas se chamam solstícios. Portanto, olha o entendimento. Essa zona entre os dois trópicos, em que o Sol percorre ao longo dos anos, com os fenômenos do solstício e equinócios, é uma zona climática. Essa zona climática, de 23 graus norte a 23 graus sul, nós vamos chamar de zona intertropical. A zona intertropical, né, ela vai se estender de um trópico de Câncer ao Capricórnio, e é a zona mais quente e mais iluminada da Terra. Então aqui nós vamos ter os climas tropicais. Se eu pegar então essa zona mais próxima à linha do Equador, que no outro momento eu vou te explicar sobre as zonas de convergência intertropicais, eu vou ter uma outra zona climática. Então aqui próximo à zona do Equador, nós teremos uma zona, claro, equatorial. Então já destaquei para você aqui, segundo as latitudes, duas grandes zonas climáticas. A zona equatorial, onde convergem os ventos alísios, e a zona intertropical. Tudo bem? Bacana então.
Essa zona que vai se estender de 23 graus sul ou 23 graus norte até a zona da linha dos polos, né, das zonas das linhas polares, também receberá um nome. Essa zona intermediária nós chamaremos de zona temperada. Tanto a zona temperada sul quanto a zona temperada norte. O que mais marca os comportamentos das zonas temperadas? As 4 estações do ano muito bem definidas. Mas quais são elas, Bruno? Vamos lá. A zona temperada, tanto norte quanto sul, ela vai ter muito delimitado, muito marcada, né, cada fase. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera e outono marcando os equinócios, verão e inverno marcando os solstícios. Ana Laura e Maria Laura, veja que neste primeiro momento, com essa videoaula, o quão que é interessante a questão da influência do fator latitude, ok? Para dar, assim, característica, né, a essas zonas climáticas, ok? Vou interromper aqui o compartilhamento, pessoal, dessa videoaula, porque tá praticamente, falta 2 minutinhos para a gente encerrar, né, esse horário nosso de 40 minutos, tá ok? E aí até para não adentrar no tempo, né, do próximo professor, né, para não atrapalhar. Mas nós temos uma nova aula na terça-feira, tá ok? Na terça-feira, às 9 horas. Aí a gente dá continuidade na nossa próxima aula, tá bom? Tá bom. Ok? Só uma perguntinha. Sim, Eu tô anotando aqui sobre a videoaula certo. e tem o 23 sul e o 23 norte, não tem? Sim. Uhum. Eu acho que eu confundi o 23 sul no o 23 de cima com o de baixo. Certo. Uhum. Eu Aí, percebi. sim, não, aí é o seguinte, partindo do ponto aí da linha do Equador, certo? O principal paralelo, né, a linha do Equador, aí o Trópico de Câncer, que está acima, ao norte, você vai delimitar com 23 graus, tá ok? E o Trópico de Capricórnio, que é o que está abaixo, sul, você vai delimitar a 23 graus. Aí, dentro dessa distribuição, né, é interessante destacar o papel aí do fator da latitude, tá ok? Para dar, assim, características, né, para essas zonas climáticas que nós temos, né? Aquela zona ali intertropical, tá ok? Que fica entre os trópicos, tá bom? Ok. Vou encerrar a nossa reunião já, pessoal. Tenham um bom dia, viu? Até a próxima aula. Até a próxima aula.